Gente, eu acho que dá para cortar o microfone quem não estiver falando, né? Porque dá um... Isso, dá um ruído muito grande. Bom, então eu abro aqui o evento. Gustavo já iniciou já a gravação. Uma grande satisfação estar aqui com dois professores amigos, né, e três, na verdade, que vão falar hoje, são professores da ciência política. Um deles é nosso professor da Faculdade de Direito, Departamento de Direito Público, o professor Fabrício Tomil, que está aqui também para nos brindar com sua fala hoje pela manhã. E os dois professores que são convidados, o professor Hernani Carvalho Neto, que é professor da Federal do Pernambuco, também nosso amigo de muito tempo, de bancas, de trabalhos acadêmicos. Seja bem-vindo, professor Hernani. Obrigado. E também o professor Rodrigo Orochovski, professor aqui da UFPR, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. É um prazer em tê-lo aqui. Eu vou passar a palavra para o professor Fabrício Tomil, que fará a apresentação formal, e daí, em seguida, já iniciaremos nosso evento. Professor Fabrício. Tem que ligar o fone. Está desligado. Foi anunciado, a gente anunciou aqui como 3 palestrantes, mas a questão central é ouvir o Hernani, né? Acho que todo mundo conhece ou teve acesso já às publicações do Hernani Carvalho, professor da Federal de Pernambuco, do Programa de Ciência Política, já foi pesquisador visitante em Coimbra e em Barcelona, na Pompeu Fabra, e pelo menos, Hernani, uns 20 anos, trabalha com a área de política comparada, direito, política e judiciário. E com uma quantidade muito vasta de produção sobre estudos de judiciário e política nesse período. Eu acho que todo mundo conhece. E também o Rodrigo, que nós convidamos para participar, o Rodrigo Orochovski, que é professor aqui da Federal do Paraná, no curso de graduação em Administração Pública e no programa de pós-graduação em Ciência Política, e que se concentra atualmente mais em redes sociais e financiamento eleitoral e financiamento político, que também atua na área de instituições políticas e pode ajudar nesse debate. Sem querer se estender muito, eu acho que a gente pode passar direto a palavra para o Hernani, não sei o que preparasse aí, para que a gente apresente primeiro as tuas considerações, teu debate e a tua pesquisa atual sobre o tema. Eventualmente a gente traz aqui para vamos chamar assim, para a conjuntura um pouco estranha que nós estamos vivendo, né? Cada vez mais agora parece que aquela brincadeira de que quem é o carteiro que está mordendo o cachorro parece cada vez mais presente, né? É o nosso novo normal, é o não normal, né? E em seguida, depois a gente passa ao debate, uma breve exposição minha e do Rodrigo Orochovski, e aí a gente passa ao debate de todos. Obrigado, Hernani, por se disponibilizar, por participar dessa nossa conversa online do grupo do Centro de Estudos da Constituição, que reúne vários grupos de pesquisa do nosso programa de pós-graduação em Direito da Federal do Paraná. Obrigado. Fabrício, só se me permite, só uma intervenção, só para destacar que as professores do nosso Centro de Estudos da Constituição e do Departamento de Direito Público também estão aqui presentes conosco, a professora Estefânia Barbosa, a professora Melina Faquin, a professora Heloísa Câmara, o professor Miguel Godoy também está aqui, e vários estudantes, mestrandos, doutorandos nossos estão aqui online. Eu já estou acompanhando todos e faremos depois as apresentações aí. Muito obrigado, Hernani. Tem a palavra. Obrigado. Obrigado, gente. É uma satisfação participar aqui desse novo modelo, né, de
de apresentação de trabalhos, eu já participei, já é a terceira minha participação. É um pouco estranho, porque a gente sente falta um pouco da interação ao vivo, né? Mas é o mais seguro para todos nós que a gente comece a trabalhar nesse novo tipo, né, de apresentação. Eu tentei fazer uma apresentação seguindo a orientação de Fabrício, em torno de 30, 40 minutos, onde eu vou expor alguns pontos de vista sobre o processo de empoderamento do judiciário nesses últimos anos, né? Na verdade, eu tento trazer isso já de algum tempo para cá e tentar refletir um pouco sobre as consequências e quais são os elementos que explicam esse processo. Eu vou tentar colocar aqui um PowerPoint. Ontem, no ensaio com, acho que é o Rodrigo, né? Foi o Rodrigo que me assessorou ontem. Funcionou. Vamos ver se funciona agora. Gustavo. Foi o Gustavo que assessorou. Gustavo. Eu vou tentar colocar os slides aqui para a gente ir passando. Apareceu? Apareceu os slides, não? Ainda não, mas acho que tem que esperar um pouquinho para carregar, né? Não. Ainda não? Bom, então eu vou falar sem slide. Nosso consultor técnico é o... Naquele botãozinho embaixo aparece as que estão disponíveis, as telas que estão disponíveis. Sim, mas não está diferente de ontem. Ontem eu fiz assim, deu certo. Eu clicava na tela e aparecia. Bom, eu vou falar sem apresentar slide mesmo. Se quiser mandar para a gente, daí eu coloco aqui não. Ah, é? Dá para colocar aí? Se for muito pesado, me manda aqui que daí eu coloco na minha tela. Tá, vou mandar para você. Acho que eu não tenho teu Rodrigo. Manda para o Fabrício coloca. Também já fica fácil aí. Tá ótimo. Enviei. Bom, então, como eu estava dizendo, se nós pensarmos em termos gerais, o Matthew Ingram, ele fez uma publicação no Latin American Research Review, que eu gosto muito, onde ele faz uma análise do Poder Judiciário na América Latina, e ele estabelece um leque de estudos do Poder Judiciário em 4 grandes subtemas, né? O primeiro seria a construção institucional. O segundo, o debate sobre acesso e padrões de acionamento dos tribunais. O terceiro, um debate sobre comportamento decisório. E, por fim, o impacto da atuação das instituições judiciais sobre a implementação de suas decisões. Eu acho que esse, mais ou menos, é o leque de estudos que os tribunais constitucionais e, em boa medida, o próprio judiciário se enquadram. A minha análise está um pouco vinculada ao primeiro tópico, né, de construção institucional, mas com um rebatimento forte no comportamento decisório. Ou seja, eu termino utilizando alguns elementos, na verdade, alguns instrumentos jurídicos, e como esses instrumentos jurídicos vão ter rebatimento em termos de decisão, na própria construção do judiciário na nossa democracia. Se a gente lembrar bem, o primeiro grande estudo, né, que trouxe o tema da judicialização, ele diz respeito à obra do Werneck Viana, né, que foi publicada em 99,
judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Nesse estudo, o Werneck, ele basicamente chega à conclusão que o judiciário ele responde de 3 formas. Né? Uma seria a construção de uma cidadania, né? Onde o judiciário teria um aporte significativo a dar. Outra seria um papel de tutor da sociedade, muito desempenhado pelo Ministério Público. E, por fim, uma visão civilizatória, né, do judiciário no tempo. Se você colocar o primeiro slide, né, sobre que é esse slide aqui, nós podemos perceber... Ficou bom assim? Ficou bom. Ficou bom? Ah, ótimo. Ficou bom. A gente percebe que esse papel do judiciário ele já vem de um certo tempo, né? Onde o próprio Zé Murilo de Carvalho, né, em suas obras fundantes, né, do Estado brasileiro, ele estabelece aí os militares, os padres e os bacharéis, né, como responsáveis por essa construção, né, que é o Estado brasileiro. Então, isso está tudo estruturado na linha de tempo, mas que, como o trabalho de Viana mostra, a Constituição de 88 vai ter um papel fundamental. Esse papel fundamental, ele termina trazendo alguns elementos e algumas evidências, que eu vou mostrar aqui algumas que não são necessariamente jurídicas, né, mas dizem do impacto, né, que é o próximo slide, o 3. Eu passo ou é vocês que passam? Uma dessas evidências é o impacto que a Constituição de 88 gerou sobre o mundo jurídico, né? Você tem os dados, 65 cursos, um crescimento vertiginoso que vai até 2014 com um crescimento de 800% no número de faculdades de direito no Brasil. No próximo slide, ainda nesse rebatimento, se comparar com outros países, né, os Estados Unidos e com o resto do mundo, parte do resto do mundo, a gente tem mais faculdade de direito que boa parte desses países. No próximo slide, aí eu peguei emprestado do Fabrício, quanto a gente gasta, né, comparado com os países europeus. O gasto público por renda per capita. Então, esses dados, eles criam elementos para fazer pensar não só a trajetória, né, de empoderamento que vem desde a proclamação da República, né, essa disputa entre militares, padres e bacharéis, e vai até hoje, né? Pensarmos hoje, o atual cenário não deixa de haver uma disputa de poder entre esses 3 segmentos. Se a gente pensar que no lugar dos padres entraria aí outras vertentes, outras igrejas, né? Pensando aqui nos evangélicos. Mas, enfim, isso é bastante patente ainda hoje e mostra o poder que a trajetória, né, que essas instituições fundantes do Estado têm ainda hoje sobre a nossa política. Aí eu passo aí a, então, analisar mais especificamente esse elemento institucional, né, esse elemento do desenho institucional que provoca uma certa mudança, né, no equilíbrio entre essas forças que disputam e, de certa forma, possuem uma hegemonia sobre o Estado brasileiro. Eu não vou chamar de juízes, porque não se refere apenas aos juízes. Então, quando eu estou falando
do judiciário, eu estou falando da classe dos bacharéis, né? Ou seja, de toda uma gama de profissionais que, de certa forma, estão imbuídas de representar o Poder Judiciário, que passa pelos juízes, do Ministério Público, os advogados, uma série de representantes desses bacharéis na própria burocracia do Estado brasileiro. Aí, por favor, passa para o próximo slide. Então, nós tivemos essa Constituição, né? Ela foi elaborada num momento de transição de um regime fechado para um regime aberto. As eleições que tivemos logo após essa transição foram eleições complicadas, porque você não tinha mapeado, depois de muito tempo de regime fechado, nós não tínhamos mapeado quais forças iriam se sobrepor. Havia um medo profundo sobre um retorno ao autoritarismo. Eu entrevistei, na época da minha tese, o professor José Afonso da Silva, e ele foi bastante enfático em dizer sobre a necessidade de criar mecanismos de freios a um retorno autoritário. E todo mundo sabe, enfim, eu acredito que boa parte das pessoas que estão me ouvindo sabem que o professor José Afonso teve uma influência muito grande, ele era o assessor do Mário Covas no processo, e ele teve uma força muito grande no desenho, né, das instituições na Constituição, especificamente o desenho de como funcionou, como foi escrito os referentes ao Poder Judiciário. Então, esse quadro gerou um certo consenso em eleger o judiciário como o elemento moderador, né, do sistema. A Constituinte, né, se deu entre um projeto que foi apresentado pelo Plínio de Arruda Sampaio e um projeto que foi apresentado pelo Maurício Corrêa. O Plínio perdeu, que era o relator da subcomissão do Poder Judiciário, e ganhou o projeto do Maurício Corrêa, então deputado, que depois viria a ser ministro supremo. Esse projeto foi negociado à época, segundo o próprio Plínio, pelo Sepúlveda da Pertence, que na época ocupava a Procuradoria-Geral da República, junto com um grupo que era majoritário na subcomissão do Poder Judiciário, que era o grupo do PMDB, liderado por Maurício Corrêa. Enfim, esse desenho que sai é o desenho que foi negociado entre o Sepúlveda da Pertence e o Moreira Alves, né? Foi um desenho vencedor que emplacou uma chancela ampla de setores da sociedade brasileira. Aí o próximo slide. Eu faço aqui uma reflexão sobre o impacto madisoniano da Constituição. Não é uma reflexão abrangente sobre a Constituição, mas, sobretudo, uma reflexão sobre como se processa a tomada de decisão. E, nesse aspecto, a Constituição me pareceu bastante ambígua, fluida, flexível, com vários enunciados que necessita demandar decisões para o futuro. Ela foi uma Constituição negociada por diversos setores e terminou colocando, de certa forma, o Judiciário como uma espécie de decisor final em diversas questões, visto que a Constituição terminava por dar conta de uma ampla gama de questões e a própria regulamentação futura de uma parte significativa dessa gama de questões não estava, por assim dizer, acabada, e muitas ainda não estão. Vou dar um exemplo bem típico da nossa profissão.
a regulamentação, por exemplo, da greve dos servidores públicos, né? Ela foi decidida pelo Poder Judiciário. Isso é um exemplo entre N exemplos que nós podemos ter. O próximo slide. Então, além desse desenho institucional, existem elementos da própria conjuntura política que, de certa forma, fortalecem em escala significativa a posição do judiciário como uma espécie de decision maker, né? Esse empoderamento ele termina sendo justificado no mundo político, de certa forma, e aí a literatura internacional aponta nesse sentido, e até tem uma tese do Leão Barbosa que deixa isso bastante claro, utilizando um conjunto de métodos no sentido de demonstrar que a fragmentação partidária ela seria um vetor fundamental para a manutenção e ampliação do poder judicial no cenário da política nacional. Fazendo uma analogia bastante simplista, mas que ela pode ser observada futuramente na publicação de um artigo que eu e o Leão fizemos sobre o tema, que está para sair na revista Sociologia e Política, acho que ainda esse mês. É como se a ausência de uma coordenação no nível de partidos, oriunda da própria genética do nosso presidencialismo de coalizão, ela ampliasse o conflito dentro da disputa política. E ao ampliar o conflito dentro da disputa política, isso terminaria resvalando no judiciário. Ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ele deixou bem claro o papel do judiciário nesses termos, né? Dizendo que todas as questões de conflito que vão para o judiciário vão ter uma resposta. E na resposta dada, nem sempre é uma resposta que seja vinculada, por assim dizer, à estabilidade do sistema político, né? Esse empoderamento que é feito por uma via de trajetória histórica, por uma via de desenho institucional, onde a Constituição de 88 é a estrela maior, e por uma insuficiência de coordenação do sistema partidário, termina por entregar ao próprio judiciário a capacidade de se autoconter. Ou seja, é o exercício da autocontenção do próprio judiciário, que surge aí como uma agenda de pesquisa muito interessante, que termina por ser o único freio disponível, pelo menos do ponto de vista institucional ou quase institucional, às decisões do Supremo Tribunal Federal. E obviamente, por escala, mas em muito menor grau, do todo o judiciário brasileiro, que termina sendo constrangido no sistema recursal, onde termina por desaguar também no próprio Supremo. A próximo slide, por favor. Bom, isso termina, obviamente, por trazer, né, ou convidar, né, eu sempre gosto desse termo, né, o Supremo é convidado a participar de um grande número de decisões que estão em aberto e precisam de algum tipo de veredito no sistema político. Esse vácuo, né, da política, ele não fica sem resposta.
Na verdade, na política não existe vácuo, né? Há sempre alguns atores que vão ocupar esse espaço. O que termina por, até pelo exercício contínuo e simultâneo de decidir sobre questões complexas, que algumas interpretações, por vezes, sejam abstrusas, de um grau de exercício de ativismo significativo, e, por outro lado, nós percebemos uma certa normalização desse tipo de conduta, o que leva a um espraiamento, né, que termina contaminando o que eu chamei de engrenagens subalternas, mas no sentido da tomada de decisão. A gente sabe que o judiciário não... os juízes têm plena capacidade de decidir de acordo com a sua convicção. Mas não há dúvida que esse comportamento dos tribunais superiores contamina de forma significativa a forma de decidir dos juízes de primeira e segunda instância, né? Isso me parece claro. Esse movimento, de uma certa forma, ele foi visto pelo mundo político como algo muito positivo, né? Na ciência política, nós temos dois termos, o blame shifting e o bypass, que são mecanismos de delegação no sentido de transferir para o judiciário algumas decisões que têm impacto político negativo para o Congresso ou para o presidente da República, e isso termina criando uma espécie de corresponsabilização, né, dos destinos do país em termos de política, já que o Supremo, por vezes, vem decidindo. Por outro lado, essa contínua tomada de decisão impopular, ela gera ou tem gerado algumas também mudanças em algumas decisões do mundo jurídico, né? Ou seja, de alguma forma, isso é uma tese que eu venho sustentando, esse ativismo que ele estava na arena madisoniana, ele começa a ocupar outras arenas, a arena econômica e a arena, por assim dizer, robesiana ou penal, né? O que terminou culminando para usar um termo muito conhecido de todos nós, com a Operação Lava Jato. Obviamente que isso não agradou, não vem agradando parte considerável da classe política que, através dos mecanismos de blame shifting e bypass, viam positivamente esse cenário sendo ocupado pelo judiciário. Mas com esse espraiamento, né, da capacidade de decidir em questões em outras arenas, né, de decidir, que eu digo de forma bastante inovadora e inusitada, né? Se você pega a Operação Lava Jato, ela não é apenas um processo decisório de um juiz, mas é uma cadeia, né, no estudo Lava Jato especificamente, mas já tive a oportunidade de ler vários colegas que estudam, não é uma coisa simples, vinculada apenas ao judiciário, mas é todo um sistema de justiça funcionando de forma bastante articulada, coisa que nunca tivemos notícia, né? E isso, obviamente, impactou e acendeu uma luz amarela com relação ao papel que o judiciário vem tendo sobre o sistema político e outras arenas adjacentes ao sistema político. Do ponto de vista empírico, né,
a gente pode observar que esse tipo de resistência por parte do mundo político ao judiciário, ele só tem precedente quando o judiciário tentou interferir na competição política. Então, basicamente, decisões dos tribunais regionais eleitorais, ou do Tribunal Superior Eleitoral, uniram, né, por assim dizer, a classe política em criar leis para derrubar as decisões desses órgãos, desses tribunais, desses órgãos colegiados dos tribunais. Até então ficava nesse aspecto. Agora aparece um novo aspecto, no meu ver, e esse novo aspecto começa a ser mitigado pela classe política. A própria reforma, né, que foi feita agora recentemente, a inclusão do juiz de garantia foi um pouco uma resposta nesse sentido, e outras que a gente pode aqui citar. Então, dá para perceber um certo já arrefecimento dessa trajetória de empoderamento do judiciário. O próximo slide, por favor. Eu acho que já é a conclusão. Bom, como eu veria, então, esse processo de uma forma mais ampla, né? Eu venho pensando nessa temática já há alguns 2 anos, né? Tive uma conferência em Paris, na École, e depois em Lisboa, num congresso em 2018, e a minha preocupação era um pouco tentar entender quais são os limites, né, desse processo de empoderamento do judiciário. Onde estaria uma reversão da curva, né? Na minha interpretação, isso poderia ser transmutado em 2 cenários. E como a biologia está em voga hoje, né, acho que todo mundo está aprendendo muito sobre vírus e outras chagas, na época eu pensei dentro de uma analogia biológica, né, que esse momento que o Brasil vem passando e que as instituições brasileiras foram gestadas após a Constituição, é um momento de resiliência. Ele pode ser um momento, dos cenários, né? Pode ser um momento de resiliência, onde o judiciário ele se alarga, ele amplia suas atribuições para fazer com que o tecido biológico sobreviva, né? Mas, uma vez passada a tempestade, é prudente que esse comportamento de crescimento e de ampliação do escopo decisório judiciário, ele se arrefeça e ele volta também ao normal. Esse seria um cenário. Um segundo cenário seria que, dentro desse processo, ocorresse uma mutação, e essa mutação significaria a degradação do tecido, né, biológico. O que significa isso? Significa que os interesses da Suprema Corte e do Judiciário, de uma forma geral, eles estariam sobrepostos aos interesses mais gerais. Isso implicaria em uma correção, a necessidade de uma correção, se for possível acontecer, né, que a gente sabe que é bastante difícil, via os outros poderes, né, ou seja, tanto o legislativo como o executivo. Então, acho que esses são alguns elementos. Eu terminei, não tenho tempo de falar um pouco dos mecanismos, né? A gente só vou citar aqui uma reflexão sobre as ações diretas de inconstitucionalidade, o pedido de suspensão, o mandato de segurança. São instrumentos que mostram, e tem várias publicações nesse sentido, mostram a capacidade que o judiciário vem desenvolvendo para ampliar ele mesmo, né, seu escopo
de ação e de poder na sociedade. Bom, é isso. Obrigado, professor Hernani. Excelente fala, e conseguimos aqui transmitir os slides para todos. Parabéns. Vou passar de imediato a palavra aos debatedores, professor Fabrício, professor Rodrigo. Rodrigo Kanayama, o Rodrigo Orochovski pode iniciar e depois aí... Sim. Vocês me veem? Sim. Me ouvem? Então, bem. Bom dia a todas e todos. Né? Inicialmente, quero agradecer a oportunidade, saudar os colegas aqui da mesa, alguns velhos conhecidos, outros novos. Bom, primeiro, como sempre, alerto nos eventos de que eu participo aqui no Direito, eu sou cientista político, né? E como está muito em voga hoje em dia, é desse lugar de fala que eu vou falar, né? Obviamente. Não sou jurista. E pensando um pouco no título do evento e no que o Hernani pontua, não só nesta, como em outras apresentações, eu decidi agregar à nossa discussão aqui um caso concreto, né? E é um caso que, ao meu juízo, envolve todos os elementos em pauta, lá no nosso título, né? Envolve path dependency, enfim, envolve a judicialização, fragmentação partidária e assim por diante, né? E trata-se do julgamento conjunto das ações diretas de inconstitucionalidade, 1351 e 1354, que foram ajuizadas respectivamente pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e pelo Partido Social Cristão, o PSC. Né? E essas ações, elas basicamente questionavam dispositivos contidos principalmente em dois artigos da Lei dos Partidos Políticos, o 13 e o 41, que instituíam a chamada cláusula de barreira. E isso para valer a partir de 2007 em função dos resultados das eleições de 2006. Né? O que dizem esses dispositivos? Né? Eu suponho que a maioria já tenha ouvido falar, conheça, mas acho que vale a pena ler aqui para nós, enfim, termos conhecimento. O artigo 13 diz o seguinte: tem direito ao funcionamento parlamentar em todas as casas legislativas para as quais tem elegido representante, o partido que, em cada eleição para a Câmara dos Deputados, obtenha o apoio de no mínimo 5% dos votos apurados, dos válidos, né, distribuídos em pelo menos um terço dos estados, com um mínimo de 2% do total em cada um deles, em cada um desses estados. E o artigo 41, ele trata da distribuição dos recursos do fundo partidário, né. Assim, o TSE, dentro de 5 dias, a contar a data do depósito da CVA, fará a respectiva distribuição dos recursos aos órgãos nacionais dos partidos. E aí diz como essa distribuição seria feita. 1% do fundo partidário iria para todos os partidos. E 99%, ou seja, na prática, todo o fundo partidário, só seria distribuído aos partidos que conseguissem romper a cláusula de barreira, né, as cláusulas de barreira que estão contidas lá no artigo 13. Bom, na prática, o que isso resultaria, né, o que isso geraria? Sobreviveriam no país algo em torno de 6 ou 7 partidos políticos com efetiva existência, funcionamento parlamentar. Obviamente que a medida ela visava reduzir a fragmentação partidária no Brasil. Tá? E aí, quer dizer, o que aconteceu? Essas ações, elas, com o relatório do ministro Marco Aurélio, à época, o plenário do STF ele declarou a inconstitucionalidade desses dispositivos, por unanimidade. Bom, isso na prática extinguiu aquela cláusula de barreira que havia sido implantada, né, ou que era para ser implantada a partir de 2007. E antes de continuar, eu vou fazer uma brevíssima digressão aqui sobre o porquê de instituir uma cláusula de barreira. Bom, diversos cientistas políticos aí mostram, Verger, Sartori, eu acho que o Jairo Nicolau sintetiza bem essa questão, que os sistemas eleitorais, ou seja, como é que você converte os votos em mandatos, eles trazem alguns efeitos mecânicos e psicológicos para o sistema político, tá? Particularmente para o sistema partidário.
Então, falando especificamente do preenchimento das cadeiras no legislativo, né? Bom, nós sabemos que os sistemas majoritários eles levam à redução do número de partidos efetivos, tá? Então esse é o efeito mecânico, vamos dizer assim, e o eleitor, sabendo disso, ele dá um voto útil, como nós, enfim, principalmente a mídia, enfim, a sociedade chama, aos partidos que conseguem eleger candidatos. Acho que o melhor exemplo disso são os Estados Unidos. Formalmente há dezenas de partidos naquele país, mas na prática, né, efetivamente, existem 2. Já os sistemas proporcionais, que é o caso brasileiro, eles levam uma multiplicação de partidos que conseguem eleger candidatos, tá? Especialmente num sistema como o nosso, que é de lista aberta, em que as coligações são permitidas, né? Que, curiosamente, dentro da lista o sistema é majoritário, e aí a proporcionalidade partidária se evapora. Tá? Vamos imaginar o exemplo de um partido, de uma coligação, em que o primeiro colocado, né, o mais votado, é de um partido e todos os demais são do outro. E essa coligação elege um deputado, vamos dizer assim. Esse deputado desse partido que teve pouco voto, ele se elege, e o outro partido que teve mais voto não faz nenhuma cadeira. Tá? Então essa é uma grande distorção do nosso sistema proporcional. Bom, e aí, por que o número efetivo de partidos, né, com funcionamento parlamentar é importante? Tá? Claro, partidos registrados podem ser centenas, mas estamos falando daqueles partidos que efetivamente têm existência parlamentar, que têm, enfim, poderes de veto e assim por diante. Tá? Ocorre que esse pluripartidarismo ele leva à necessidade de coalizões. Tá? É aquilo que o Arjen Lippert chama de democracia consensual. Tá? O problema é que há aí caminhões de evidências de que o aumento exacerbado, né, do número de partidos com existência parlamentar, e principalmente os direitos a veto, que isso acarreta, aumentam em muito o custo da governabilidade. Tá? Acho que o Brasil é o melhor exemplo disso. O problema é que não há como reduzir naturalmente o número de partidos mediante os efeitos mecânicos e psicológicos que eu mencionei. Tá? No nosso sistema, obviamente, no sistema proporcional. E aí a necessidade de introduzir cláusula de barreira. Tá? Eu acho que a Alemanha é o melhor exemplo disso. Né? E o interessante, no caso brasileiro, é que a própria classe política, em sua grande maioria, ela tentou resolver o problema a partir desses dispositivos que eu mencionei lá atrás. E aí é que entra o problema da judicialização, porque a decisão do STF ela matou a solução que a própria classe política havia encontrado. Tá? Então a questão que se coloca aqui é conciliar 2 classes de princípios. Né? Um é o da governabilidade, e o outro, outra classe, né, de princípios, é o do pluralismo político e a liberdade de associação. E aí o ministro Marco Aurélio parece ter abraçado somente a segunda classe de princípios. Né? E aí quando nós olhamos o voto, né, o relatório, nós notamos que argumentos de ordem mais prática em relação à governabilidade quase inexistem. Tá? E aí, dito isso, voltando para o nosso foco aqui, né, da nossa conversa, eu gostaria de pontuar alguns aspectos interessantes que este caso traz. Né? O primeiro é o seguinte: as ações elas foram propostas por partidos localizados em posições diametralmente opostas no espectro ideológico. Um à esquerda, o PCdoB, e outro à direita, que é o PSC. Ou seja, esses partidos que são adversários, né, no campo político, eles se uniram, né, entre aspas, aí, nessa por questões estratégicas de sobrevivência à época. Ainda que discordem profundamente em suas visões de mundo. Né? Ou seja, esses atores sabem que as instituições importam e muito. Tá? Segundo, né, pensando aqui muito superficialmente, claro, né, com o tempo que nós temos, uma path dependence, nós podemos considerar que a decisão do STF é uma conjuntura crítica, né, com repercussões profundas nos acontecimentos que se seguiram a ela, até os nossos dias. E aí eu gostaria de listar e comentar algumas dessas repercussões. Primeiro, acho que até o Hernani já falou aqui um pouco, que é o judiciário se fortaleceu enormemente em face de outro poder. Tá? Como que isso aconteceu? E aí tem um caminho.
né, uma trajetória. Bom, a decisão ela manteve os incentivos à criação de organizações partidárias que são sustentadas pelo Estado, isso eu acho que é importante ressaltar, e que, entre outras coisas, são atores legitimados, inclusive para impetrar ações diretas de inconstitucionalidade. Jogando para o judiciário a prerrogativa de, na prática, legislar, ter esse papel proativo, né, comentado aí pelo Hernani. O problema é que com a crise do sistema político, principalmente a partir ali de 2013, e dos partidos tradicionais, óbvio, tradicionais para os padrões brasileiros, partidos com 30, 40 anos de idade, ainda mais partidos surgiram e elegeram candidatos no legislativo, principalmente. Tá? Nós, hoje, o Brasil, ele tem o sistema mais fragmentado do mundo. Existe um indicador, né, que mede o nível de fragmentação do sistema partidário chamado NEP, Número Efetivo de Partidos. Não vou explicar ele aqui por questões de tempo, mas, enfim, atualmente o Brasil ele tem, digamos, maior desempenho nesse indicador. Nós temos o maior número efetivo de partidos. Isso gera como efeito uma multiplicação dos veto players dentro de um outro poder. Ou seja, uma decisão lá do judiciário aumentou a fragmentação, o número de veto players dentro do legislativo. Uma outra consequência, né, é que o custo de governabilidade, da nossa governabilidade, não parou de crescer, tá? E quem tentou romper com a lógica do presidencialismo de coalizão se arrebentou, a gente viu isso com a Dilma, né? Mesmo que esse modelo esteja apresentando sinais de fadiga no nosso país, né? Parece agora que o governo Bolsonaro acordou um pouco para isso, né? A questão é saber se dá tempo, principalmente em face dessa crise que nós estamos vivendo, né? Enfim, nós temos uma porção de efeitos, né, desse caso concreto, tudo justificado por um ou dois princípios etéreos, né? Quer dizer, nós precisamos ter todos os partidos tendo efetivo funcionamento parlamentar, porque isso, se não for assim, nós vamos ferir de morte, né? Mais ou menos é esse o argumento lá do Marco Aurélio, o pluralismo político, a liberdade de associação e assim por diante. É interessante que quando nós olhamos os vários rankings sobre a democracia do mundo, parte considerável dos países que estão nas posições superiores desse ranking tem sistemas bipartidários, por exemplo. Não tem essa fragmentação partidária toda, né? E aí eu gostaria de encerrar com duas perguntas, né? A primeira pergunta, ela é quase retórica, né, que é mais ou menos assim, quer dizer, o quanto há de jogo oculto nesses movimentos, né, movimentos como esse, no caso do judiciário. Tá? E a segunda é em que medida não se criou um monstro que está se voltando contra o próprio criador, né? Nós vemos movimentos aí na sociedade que colocaram o STF, particularmente na Berlinda, né? Enfim, eu não sei até que ponto isso não é um risco para a nossa democracia, para a nossa institucionalidade. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade e passo a palavra. Fabrício. Bom, todos estão aí. Eu vou ser bem rápido. Acho que nessas 3 décadas, e sobretudo a partir do final dos anos 90, houve uma constatação por qualquer estudioso da ciência política ou do direito constitucional que a presença do judiciário, agora de forma genérica falando, na vida política do Brasil, institucional, partidária ou de políticas públicas, se tornou algo crescente no tempo. Algo que não existia antes, nessa perspectiva, e que se ampliou significativamente. É óbvio que naquele momento, década de 90 e depois anos 2000, alguns viram nisso um risco
ao arranjo político e o processo decisório, e outros como algo virtuoso que permitisse a implementação de determinados direitos de forma mais genérica, abstrata, nas cortes superiores, sobretudo a STF, ou de forma concreta em jurisdições locais relativas a políticas públicas. O que parece ter, em parte, se alterado é que o mesmo processo durante um tempo que o Rodrigo Orochovski acabou de falar e que o Hernani enfatizou também no seu próprio título do seu trabalho, é que a ampliação da fragmentação partidária e, portanto, do número de veto players políticos no Brasil, ou, como diria um estudioso conhecido, Liphart, de um consensualismo exacerbado no sistema político, também foi ampliado nessas últimas 2, 3 décadas. Inclusive, como o Rodrigo apontou, por uma decisão direta do STF em uma ação direta de inconstitucionalidade que favoreceu a maior fragmentação partidária ainda. O que significa isso? Né, para pensar aqui e tentar provocar depois a Hernani na discussão. Nós temos um sistema político que, claro, como discutido por outros, Limoges, Argelina, é capaz de tomar decisões, mesmo com um grau de fragmentação elevado, mas, ao chegar a um determinado consenso, esse consenso eventualmente pode ser transferido para uma outra arena que exige que, vamos supor, o Congresso e o próprio governo, a coalizão, quando ela existe, tem que prever incorporar essa outra arena judicial, essa arena que vamos chamar de judicial, no processo decisório. Obviamente, isso eleva o custo da decisão e torna quase impossível tomar decisões que excluam minorias pouco significativas do processo decisório. Isso não é comum no mundo. Isso resulta em grande parte, do nosso arranjo institucional de 88. Vou botar aqui rapidamente, se todo mundo puder ver se eu consigo compartilhar aqui um texto. Tá sendo visto aqui, Rodrigo? Consegui compartilhar? Não, estou vendo você. Não, agora sim. Conseguiu? Dá para ver o gráfico. Não se preocupa muito com os números, mas o que eu estou querendo mostrar é o seguinte: do ponto de vista puramente institucional, retirado das constituições, aqui compara Brasil, Portugal, Espanha e México, e o que a gente vê, seja pelo índice que nós construímos, o Rodrigo Kanayama e o Hilton Robbio, seja por outros índices de autonomia institucional, Liphart, Tsebelles, Alivisato, a gente vai ver o seguinte: a Constituição brasileira, em termos de delegação institucional do Poder Judiciário, para qualquer um desses indicadores, demonstra que o Brasil foi o que, nesse conjunto de 4 países, mais delegou o Poder Judiciário, e particularmente ao STF, poder de decisão política. Então, existia uma hiperjudicialização da política, ela ocorreu porque havia um ambiente favorável, obviamente, certo? Se eu pegar outro exemplo aqui, mais direto, se a gente pegar um número de ações estão vendo essa tabela agora, que aparece aqui? Rodrigo? Uma outra tabela. Estamos vendo essa tabela, a 7141, a 7174, o número em cima. Ok. Tabela 7174. É uma que o nosso número de ações. Ok. Isso aqui é só para ver o seguinte: o resultado disso é que, obviamente, nós temos muito mais
ações que chegam à Suprema Corte sobre constitucionalidade. E, comparando rapidamente, a gente vai ver que, a não ser num aspecto, o número aqui, só para entender rápido, no Brasil, no período que tinha sido aqui focado, até 2016, tinham 4.200 decisões no STF sob controle abstrato e concreto e concentrado em constitucionalidade, e 1.448 tratavam do governo central, certo? Se a gente pegar o segundo país, o México, de 876 ações, só 46 tratavam do governo central. O que se vê direto disso é o seguinte: controle de constitucionalidade do México é para controlar, tipicamente, a federação, as unidades subnacionais. Enquanto que na Espanha, metade desses casos estavam ali, e em Portugal, quase todos, obviamente. O que diferencia o Brasil de todos os outros, talvez nesse controle, é demonstrar que a Espanha tem mais litígio entre estados e União. Ou seja, os estados reclamando de legislação federal é muito mais frequente e quase não existe no México e existe muito pouco no Brasil. Mas no restante, a judicialização é elevada e é resultado direto do nosso âmbito judicial e de como ele se moldou no tempo. O PFDP, nesse ali que o Hernani coloca, é o seguinte: uma série de decisões ampliaram a possibilidade da esfera jurisdicional a participar da política, mas a partir de um arranjo judicial extremamente favorável a isso, colocado em 88, que parece que na época foi um seguro anti-regime autoritário, mas que hoje torna extremamente complicado o processo decisório. Agora, a questão chave, para voltar aqui, quer ver se eu consigo voltar ao falar, é a seguinte: como é possível resolver isso num ambiente hiperfragmentado do ponto de vista partidário, com veto players políticos e institucionais sem comparativo no recente para qualquer grande democracia ocidental, e que possa imaginar uma possibilidade decisória que não inclua a esfera judicial nesse processo. A posição do Hernani, que eu gostaria de questionar, é que isso seria possível somente através de uma autocontenção. Mas a minha pergunta é: depois que se participa do jogo político, depois que você passa a ter quase que semanalmente a presença tanto de cortes superiores quanto de jurisdições de primeiro grau na esfera política, como é possível imaginar um ambiente em que haja autocontenção? Por outro lado, até entrando na questão que o Rodrigo Orochovski colocou, depois da ampliação da fragmentação partidária pelo julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade que impediu uma consolidação do número de partidos no Congresso Nacional, é quase impossível que via parlamentar congressual haja uma decisão, por exemplo, de reforma da Constituição que limite a esfera judicial dentro do processo decisório político. Porque qualquer proposição desse gênero vai ser visto como uma violação, entre aspas, ao arranjo democrático. O que, obviamente, não é exatamente verdade, porque a maior parte do que poderia ser proposto pelo Congresso é algo que existe em quase todos os regimes democráticos do mundo, seja algumas decisões como limitar a esfera de participação judicial sobre o processo decisório, ou, no mínimo, definir prazos, formas de tomada de decisão que impeçam o que a gente já discutiu em outras semanas aqui, como decisões monocráticas, liminares, afetando toda a esfera política e o processo decisório.
Então, a minha pergunta para o Hernani, que eu vou devolver para ele e para os outros debatedores, é o seguinte: autocontenção é possível no momento em que, vamos dizer assim, todo um sistema judicial praticamente funciona semanalmente participando do processo político decisório? E será que é imaginável uma coalizão, que em parte o Hernani sugeriu, dentro do Congresso Nacional, que aprove, por exemplo, uma reforma da Constituição, algum emendamento que, no mínimo, discipline essa participação semanal das instâncias judiciais no processo decisório e político? É isso, Rodrigo Canayama. Devolvo aí a bola para o debatedor. Obrigado, professor Fabrício, professor Rodrigo, pelas perguntas. Eu acho que eu vou fazer uma rodada de perguntas aí com os participantes, daí a gente responde tudo de uma vez. Rodrigo, Hernani, o que vocês acham? Perfeito? Bom, eu também tenho uma questão, uma provocação, na verdade. O Hernani trouxe no início da apresentação, nos seus slides, o crescimento do número de bacharéis no Brasil. Existe talvez uma correlação ou uma relação de causalidade entre esse número de bacharéis e a hiperjudicialização. Pergunto pelo seguinte, porque eu não tenho certeza, mas parece que houve um deslocamento digamos, da participação política para o judiciário em razão de uma tendência de nós termos uma desconfiança muito grande que foi criada historicamente no corpo político. Acho que isso não se reproduz também em outros países, e uma maior confiança numa formação de bacharéis, que as pessoas acabam tendo essa maior deferência ao judiciário, justamente em razão da formação jurídica, etc. Existe uma tendência a uma maior participação política do judiciário em razão dessa quantidade de bacharéis, né? Existe uma correlação, ou talvez exista uma correlação, ou até mesmo uma relação de causalidade. Essa é uma pergunta uma provocação e uma pergunta que eu sempre tive vontade de fazer, porque me parece que há uma tendência a isso acontecer. Quanto mais bacharéis existem, há uma tendência maior a ter essa participação. Tá? Então, essa é a minha pergunta. E eu abro também a palavra aos demais professores e participantes também, nossos alunos do mestrado, doutorado, todos que queiram fazer as perguntas aí se sintam à vontade, ou pelo chat aqui do nosso aplicativo. Professora Melina. Posso, Rodrigo? Bom, primeiro eu queria agradecer muito, acho que foi um debate muito enriquecedor e para a gente é sempre bastante oxigenador, eu acho, para usar a expressão aí do professor Orochovski, para o nosso lugar de fala do direito, né, ter esse olhar da ciência política que é sempre tão agudo. Eu queria, na verdade, fazer 2 comentários e uma pergunta. O primeiro comentário, eu estava tentando aqui achar a autoria, mas eu não consegui achar, mas na semana passada, depois eu me comprometo a mandar, mas na semana passada, em alguns dos textos que eu li, que falavam do comportamento judicial na crise, e como a gente está criando, né, digamos assim, uma hiperativação aí do Poder Judiciário nesse momento, alguns dos autores falavam que apostar na autocontenção como uma medida, enfim, para essa saída, equivale a deixar o lobo cuidando do galinheiro, né, que seria mais ou menos usando essa analogia. O segundo comentário que eu queria fazer é que, do lugar de fala do direito e da onde eu venho, que é da defesa dos direitos humanos, eu acho que a gente precisa fazer uma distinção do escopo da decisão, ou qual a discussão em questão. Porque, por exemplo, na semana passada, quando o STF decidiu sobre a inconstitucionalidade
da determinação que havia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de homens, homens homossexuais, porque era esse o foco, né? Mas homens que fazem sexo com outros homens, doar sangue. Houve um pronunciamento da ministra Damares em que ela se apropria dessa linguagem, falando, não, essa é uma interferência indevida do judiciário numa política pública, esse é um uso de um ativismo. Então, eu sempre me preocupa isso, porque eu acho que, obviamente, uma coisa é, por exemplo, a análise sobre a cláusula de barreira, e outra coisa é uma decisão sobre, por exemplo, tutela de direitos e garantias, que é, enfim, ao fim e ao cabo, a função pela qual a gente, inclusive, robusteceu no nosso modelo constitucional o Poder Judiciário. E a pergunta que eu queria lhes fazer é o seguinte: dentro dessa ideia, né, do processo da judicialização brasileira, se vocês puderem, eu ainda estou digerindo e não consegui compreender exatamente o movimento da semana passada do presidente da República de atravessar a Praça dos Três Poderes, ir ao judiciário e cobrar do judiciário uma resposta, né, para a crise. Eu acho que isso tem muito a ver com isso que a gente falava, então queria também escutar se vocês têm, sei que é algo muito recente, eu particularmente, como disse, ainda estou digerindo, mas se vocês conseguem ter, enfim, uma análise desse gesto e o que ele significa nesse processo de judicialização nesse momento. É isso, queria mais uma vez agradecer, foi bastante enriquecedor. Obrigado, professora Melina. Mantenho a palavra aberta para quem queira utilizá-la. Professora Estefânia, por favor. Bom dia, agradeço aí o debate, já tive junto com o professor Hernani e o professor Rodrigo em banca a convite do professor Tomio, então é sempre um prazer para nós do direito constitucional esse diálogo com a ciência política. Acho que nos últimos anos essas áreas se aproximaram mais, é impossível, né, estudar só a partir do direito constitucional, e a gente não tem o método dos cientistas políticos, então a gente se apropria dos estudos de vocês para tentar compreender um pouco o fenômeno e talvez ou ficar um pouco mais ansioso ou ansiosa, ou acalmar um pouco no sentido de que o direito não dá conta desses movimentos políticos entre o legislativo e o judiciário, ou o executivo e o judiciário. Então, nessa fala, e até o que a professora Melina colocou um pouco dessa caminhada para o Supremo Tribunal Federal, ou ainda nesses últimos dias, essa tentativa de transferir não só para o Supremo a política de empregos do Brasil, olha, o Supremo que não está deixando os comerciantes abrir, então isso, falando para aquele público, tem essa compreensão, mas também houve aí uma transferência política do governo central para os governos estaduais e municipais. E essa transferência não foi só o Supremo que descentralizou a federação nessa decisão, porque nos últimos anos vinha centralizando e agora deixou as políticas para o Estado. Foi muito conveniente também para o governo central. Então, até num post do professor Hernani, acho que ontem, colocou como que também, e o que vocês falaram, como que a classe política se utiliza do judiciário, quer seja para essas transferências centro-região, governo central, governo regional, mas também como se utilizam para dizer que não sou eu que estou tomando a decisão do lockdown, né? Não sou eu que estou impedindo os comerciantes. Isso foi uma decisão do judiciário. Então, eu me mantenho inerte, mas eu também não recorro, né? Por quê? Porque isso é uma transferência de custo político. Mas o que eu queria ouvir mais de vocês é se essa transferência de custos políticos nessas questões impopulares faz parte
só de comportamento, né? Então, é um comportamento da classe política e um comportamento do judiciário que acaba dizendo, eu decido, né? Já está acostumado com essa transferência e assumiu para si esse poder de decisão política ou jurídica, mas se também é próprio do nosso desenho institucional. Ou seja, o nosso desenho institucional, tanto que vocês colocaram de fragmentação partidária e permite ou se instrumentaliza para pequenos partidos no Congresso Nacional, por meio de um outro espaço que se coloca no Supremo Tribunal Federal, e também pelo próprio desenho da Constituição brasileira, que é uma Constituição mais ampla, quer seja em matéria de direitos fundamentais, de direitos sociais, né, de rol de cláusulas pétreas, e se isso tudo, esse conjunto, levaria a esse movimento, não como um movimento deturpado, ou equivocado, ou doente, mas um movimento diferente das lutas democráticas e dos poderes, dos veto players, como falou o Fabrício, em espaços diferentes que foram criados pelo design institucional brasileiro. Então, era isso que eu queria ouvir um pouco dos nossos cientistas políticos. Obrigada. Obrigada, professora Estefânia. Eu aproveito e faço uma pergunta que veio do Facebook, porque nós estamos também transmitindo ao vivo. Na verdade, são duas perguntas. De que maneira uma eventual reforma política no Brasil poderia impactar na diminuição desse processo de judicialização? E a segunda, para o professor Hernani, do André Silva de Oliveira. Gostaria de perguntar ao professor Hernani: os ministros do STF constantemente dão entrevistas, declarações, etc. Isso não afeta a ideia de autocontenção que deveria orientar os ministros do Supremo? Não exacerba o debate político? Então, são essas perguntas. Eu deixo aberto aí para mais alguém que queira fazer, e daí passamos as colocações. Professor Miguel? Eu queria fazer uma pergunta. Luísa, professora Luísa? Eu vou exercitar autocontenção na pergunta. E basicamente é o seguinte, foi falado bastante, e eu vou pegar um super gancho na pergunta da Steph sobre desenho institucional. O professor Hernani falou bastante isso, a Constituição de 88, como mudou o padrão de funcionamento. Só que nós vemos que a atuação do judiciário, especialmente do STF, ela tem mudado. Então, nos últimos anos, a gente poderia pensar a partir da Lava Jato, mas talvez assim como um marco um pouco arbitrário, mas não tanto, mudou muito o padrão de funcionamento. Pegando o que a Melina falou, deixou de ser uma questão de judicialização em termos de direitos, de políticas públicas, ou só isso, pelo menos, e o STF começou a modificar tanto em forma quanto conteúdo. Conteúdo começou a atuar mais diretamente no aspecto eleitoral, foi citado muito, e também naquilo que a gente vai chamar de estatutos congressistas, suspendendo o mandato e tal. E do ponto de vista de forma, começou a aumentar muito decisões monocráticas, decisões liminares, que isso não tinha. Então, nesse contexto, minha pergunta é: como que nós explicamos isso? Seria uma questão de mudança de instituição ou mudança de comportamento? Seria proveniente de desenho institucional? Porque parece não ser só, já que isso não veio desde 88, isso é muito recente. Então, no instrumental de ciência política, como nós explicamos essa mudança do judiciário, especialmente a STF? Obrigado, só isso. Mais alguém? Então, vamos passar as respostas, comentários, professores. Hernani, eu acho que pode começar. Ok, então eu posso começar, né? Estão ouvindo? Sim. Sim. Bom, primeiro agradecer as questões, são muitas, eu acho que vou tentar comentar algumas, deixo para os colegas as demais, enfim, vou tentar ser breve. Bom, aí o Rodrigo Orochovski colocou se eu entendi, se a absorção desse elevado número de decisões pode fragilizar institucionalmente
o judiciário brasileiro. Eu acredito que isso é uma questão bastante delicada, porque isso termina por resvalar no que está sendo decidido, né? Então, hoje, no conflito político brasileiro, fica muito difícil você interpretar que tipo de decisão o judiciário deve proferir sem interferir vamos dizer assim, nas atribuições dos demais poderes. Isso tem ficado cada vez mais difícil de você vislumbrar. Veja, por exemplo, duas questões recentes. Uma foi a nomeação do ex-presidente Lula para o Ministério e agora, recentemente, a indicação do diretor-geral da Polícia Federal. Há uma discussão ampla sobre isso e a minha visão é que quanto mais o judiciário ele absorve essa posição de decisor em questões que aparentemente são de outros poderes, mais ele termina denigrindo o seu papel junto à sociedade. Eu acho que nunca vi movimentos tão ostensivos e violentos de forma tão aberta contra o judiciário brasileiro como a gente vê nos últimos tempos. Eu acho que isso faz pensar nesse sentido. Até relembrando um pouco a visão de um famoso historiador do constitucionalismo americano, que agora eu esqueci o nome, mas eu posso dar depois, que ele dizia que o papel fundamental da Corte Constitucional norte-americana era ter convicção das aspirações do povo, né? E me parece que quando isso começa a chocar de forma reincidente, é preciso repensar. Aí, acho que várias pessoas tocaram na questão da autocontenção, o Fabrício, a professora Melinda, Stefani, enfim, vários. Eu concordo que se a autocontenção é mesmo que deixar o lobo tomando conta das ovelhas. Mas a questão não é concordar ou discordar, a questão é quais são os mecanismos existentes. Me parece que, na atual conjuntura, o mecanismo existente de pensar uma ação mais moderada do judiciário no campo político é a autocontenção. Eu não vejo outra possibilidade. Há uma possibilidade, sim, uma possibilidade de um overturn, ou seja, que o parlamento, junto com o executivo, eles criem, quando acho que foi o Fabrício que colocou, mitigar um pouco a atuação do judiciário futuramente. Pode acontecer, mas nesse atual cenário eu acho muito improvável, dado a pouca credibilidade que o Congresso possui e a tendência recente de produzirmos líderes políticos que lideram minorias, né? No fundo, é isso que acontece. É a menor liderança, né, no país, que governa o país. Então, estamos vivendo um momento de extrema facciosidade, para usar um termo madisoniano. Repetindo, eu não acho que é a única, só essa forma, a autocontenção, ela é esperada, mas é a forma que nós temos hoje. Se alguém no debate puder lançar outra forma que seja possível, eu acho que seria interessante para a gente pensar. O Kanayama perguntou se existe uma causalidade entre o número de bacharéis e a ampliação do número de participantes na política. Eu me lembro, Rodrigo, de uma palestra do professor Werneck Viana, que ele dizia que o ápice do ativismo judicial seria quando, isso nos idos do final da década de 90, seria quando figuras jurídicas se tornassem tão populares quanto políticos. Eu acho que está explicado, né? Eu acho que o número elevado de pessoas hoje
a classe de bacharéis, né, envolvidos na política, é algo impressionante. E me parece vinculado à própria lógica da teoria política, né? Se você pega, por exemplo, escreveu Tocqueville, né? Tocqueville, quando chega nos Estados Unidos, ele vai estudar o sistema penitenciário norte-americano, mas ele, quando começa a entender o funcionamento das instituições políticas americanas, ele diz uma frase que é impressionante. Ele diz, olha, é impossível, no futuro, pensar em falar de política sem a política ser um negócio jurídico. Olhando aí para o que estava se tornando a América. Como nós importamos, né, as instituições norte-americanas, eu acho que a visão tocquevilliana tem um valor muito significativo nas nossas instituições também. Agravado aí por um certo hibridismo, né, que termina ampliando as consequências decisórias do judiciário na política. Porque nos Estados Unidos a Suprema Corte não é obrigada a decidir sobre tudo. É o contrário daqui, que é um modelo meio europeu, com instituições políticas norte-americanas, né? Eu chamo de modelo sul-americano, né? O modelo da América Latina, né? Esse hibridismo. Bom, sobre a visita do presidente ontem eu vi a palestra do presidente do Supremo Tribunal Federal, ele chamou de honrosa visita, né? Ou seja, considerou que esse era um sinais de novos tempos. Acho que uma coisa que a gente precisa observar é que a política tem mudado rapidamente, né? O efeito das redes sociais, o efeito da inclusão digital, o efeito da discussão de ideias, o impacto das fake news, tudo isso tem remodelado drasticamente o mundo da política. E, de certa forma, o atual presidente, o Jair Bolsonaro, ele é fruto e consequência desse novo ambiente em que está sendo gestada a política, né? Não só aqui, mas tem um efeito global, né, em outros países também, onde esse apelo populista, né, onde as redes sociais são um instrumento, tem gerado uma nova dimensão de reflexão sobre a política, onde as instituições elas vão ter que se moldar. Aí eu pego o gancho para terminar com a questão de se a grande exposição que foi feita por uma pessoa no Facebook dos juízes em entrevistas, ou seja, falando fora dos autos, se isso prejudica ou se isso ajuda, né, quando se pensa no processo de autocontenção. Se nós pensarmos de uma maneira tradicional, a primeira resposta seria prejudica. Né, prejudica. Agora, por outro lado, se você percebe que cada vez mais o judiciário ele vem participando, vem tomando decisões significativas no âmbito da esfera política, dá sinais de como vai ser a decisão, pode ser um aviso de reestruturação de estratégias dos poderes políticos, né? É preciso deixar bem claro que essa autocontenção ela não é só um exercício do poder judiciário em si, ela é um exercício de todos os atores políticos. Como eu falei, existem instrumentos de blame shifting e bypass que são muito poderosos e são instrumentos que são utilizados pelo Executivo e pelo Legislativo para, de certa forma, comprometer o Judiciário com algum tipo de decisão que não é uma decisão que o mundo político, por assim dizer, deseja fazer. E isso vai aumentando, enfim, um chamado desgaste, né, do Poder Judiciário, que ao longo do tempo vem tomando uma série de decisões negativas, né, se pensarmos em termos eleitorais. Eu acho que é isso, eu deixo os colegas para responder as demais. Obrigado, professor Hernani.
Bom, eu me sinto aí contemplado com as suas respostas, eu estou bem satisfeito, não sei se existe mais um último comentário para ser feito, se alguém queira... O Orochovski, o Rodrigo não quer falar uma coisa, senão eu ia falar rápido. Está encerrando, Kahneman, não? Não, podemos ainda concluir aí. Esse é o Rodrigo. O Rodrigo não está aqui aparecendo na minha tela. Bom, assim, eu acho que é a questão da autocontenção, né? Como é que isso é possível se vai de encontro ao interesse dos atores, né? Então, acho que os economistas gostam daquela expressão ceteris paribus, ou seja, nas condições dadas, não tem como, né? Puxando mais uma vez a questão aí da cláusula de barreira, né? Para dar um exemplo disso. Então, tem uma ação, uma outra ação direta de inconstitucionalidade do PRTB, se eu não me engano, que é um partido minúsculo, né, para acabar com as cláusulas de barreira das últimas reformas políticas, porque nós teremos. Ou seja, a bola, mais uma vez, quicando ali para o judiciário, tomar a decisão política, né, ao fim e ao cabo. Ou seja, quer dizer, nesse sentido, uma reforma política que seja feita lá no parlamento, vamos dizer assim, no legislativo, ela está sujeita à revisão, né? Então, eu acho que é um limite muito, muito severo, né? Mas aí, quer dizer, entra a questão que a Melina colocou, né? O movimento do presidente de atravessar a Praça dos Três Poderes. Pode ser entendido como uma tentativa de romper com essas condições postas, né, que é o tal do monstro de que eu falava. O Reinaldo Azevedo, por exemplo, jornalista, tal, mas ele falou em atravessar o Rubicão, quer dizer, ele pode ter feito esse movimento, né? Enfim, e claro, a questão que a Estefânia colocou, né, me parece que essa transferência dos custos políticos, das medidas impopulares, ela vem sendo cada vez mais frequente, e eu gostaria de trazer um ponto aqui, acho que o Fabrício pode, de repente, comentar, salvo engano, foi a tese do Sandro que trouxe isso. Tá? Eu acho que a exposição, principalmente a televisão, enfim, a partir do momento em que as sessões, o plenário começou a ser de acesso, né, ao grande público, isso é um elemento importante nesse debate, né, não sei. Bom, era isso que eu tinha a dizer, mais uma vez eu agradeço aí a oportunidade, né, pela participação. Rodrigo, Kahneman, não vou entrar aqui num debate fidável, mas eu só queria explorar o seguinte. É claro que em alguns momentos a Melina falava deixar o lobo cuidando do galinheiro. Em alguns momentos, vamos dizer assim, é óbvio que nesse momento de hiperexcepcionalidade, com um governo com uma posição mais extremada do que a mediana da população e com uma série de ações, eventualmente até eu me encontro torcendo para uma decisão judicial, né? Mas a própria caminhada do Bolsonaro ao STF expressa o seguinte: ele traz o STF para a arena política. E aquele blame shifting, né, aquela possibilidade de Congresso ou governo não tomar decisão e transferir o ônus para o judiciário, que pode ser uma decisão sobre lockdown em São Luís do Maranhão ou outra coisa assim, que acontece, também entra nessa questão para o Bolsonaro. Ele também está transferindo o custo para o judiciário, para o STF, e colocar ele na arena política. Ele está dizendo, eu poderia tomar aquela decisão, mas existe esse ator político, não é mais um ator institucional. Se você vai lá reivindicar uma decisão entre política A e política B, isso acaba acontecendo e é muito preocupante. Mas não tem uma decisão. Simplesmente, vamos dizer assim, é quase impossível você
nos últimos 10, 15 anos, fazer um levantamento empírico de decisões com impacto em alguma esfera de políticas públicas ou de processo eleitoral ou de decisões congressuais, em que não se veja a manifestação quase que semanal, se não no mínimo mensal, de uma decisão judicial nessa esfera. Tem que imaginar que também é muito difícil controlar isso. Se você imaginar que uma política pública central no Brasil, que é a segunda que mais se gasta, terceira, se contar com previdência, que é saúde, conforme os cálculos, entre 8% e 12% da alocação de recursos passa pela decisão judiciária. Ele não está falando, você está falando quase 1 em cada 10 reais dos cerca de 300 bilhões alocados por ano passaram por uma decisão judicial. Ou seja, numa política pública tão central, você está dizendo que esse ator decide onde vai ser alocado quase 1/10 do recurso. Isso para dar um exemplo prático, né, para ver onde chega até a esfera do processo decisório. Isso foi feito pelo desenho institucional de 88? É óbvio que sim. A gente pensa só no controle abstrato de constitucionalidade, às vezes na grande decisão, mas pré-88, a Justiça Federal brasileira era algo muito pequeno. Praticamente não existia. Eu vou tentar colocar só... daqui a pouco boto 2 slides só para concluir. O Ministério Público Federal, sobretudo, mas o Ministério Público não era nada parecido com o que a gente que se tem hoje, né? E, sobretudo, o Ministério Público Federal, a Procuradoria Federal, era algo mais próximo não vou dizer próximo, institucionalmente próximo ao modelo americano de fusão do que para nós é a AGU e a MPF, e não como essa situação atual. Agora, eu acho não impossível, mas improvável no curto prazo, seja pela fragmentação partidária, seja pelo custo político que hoje teria isso, de que a gente tenha uma decisão de coalizão congressual que limite a participação da esfera judicial. Não acho impossível no médio prazo, mas no curto prazo é quase impossível. Agora, autocontenção eu acho menos provável ainda. Certo? E eu vou botar aqui, se eu puder, aqui em 1 minuto, uns 2 slides só para vocês verem. Estão vendo esse gráfico aqui? Já está isso aqui, a linha vermelha, é a esfera do Poder Judiciário na União e a esfera legislativa. Em 88, o orçamento do Judiciário da União era o mesmo que o do Congresso Federal. Hoje é 8 vezes maior. Ninguém, até institucionalmente como corporação, o Judiciário e o Ministério Público vão dizer assim, se entrincheirar e tomar decisões para impedir qualquer coisa do gênero. Isso aqui, só para ver uma outra versão daquilo que o Hernani colocou, só a jurisdição do trabalho no Brasil é maior que qualquer judiciário nacional europeu, com exceção do alemão. Só essa instância. Para não falar do restante. Então, voltando aqui para concluir essa posição, quero ver se eu consigo aqui. Eu não creio que isso, que essa institucionalidade, que a atual versão das instituições judiciais no Brasil tenha um plano coletivo de autocontenção. E que mesmo que pontualmente determinadas decisões de tribunais superiores ou eventualmente do STF possam expressar momentaneamente isso, não vai ser agora durante a corona crise política, crise institucional, mas possam expressar uma posição dessa no futuro, pontuais,
eu não creio que do ponto de vista de judiciário como um todo, isso seja provável. De qualquer forma, talvez o mais provável, por tão difícil que seja pela fragmentação brasileira, é alguma decisão congressual que imponha um pequeno limite orçamentário, com ameaça de limite orçamentário, alguma aumento limite à participação do judiciário na esfera política. Agora, sem um enorme efeito nesse momento. Mas seria isso. Eu acho que a gente pode debater muito mais. Foi interessante essa possibilidade de debater. Caramba, Rodrigo, pode? Sim. Pode fazer uma observação? Sim. Então, só no sentido de refletir, Fabrício, sobre a impossibilidade de uma autocontenção, só lembrando que, quando da posse do ministro Toffoli, a presidência do STF, ele propôs um pacto, né? Ontem, ele foi cobrado por uma jornalista, na sua entrevista à TV Cultura, sobre se ele proporia de novo o pacto. Ele disse não só que proporia e reafirmaria todos os pontos do pacto. E está claramente disposto no pacto a autocontenção. O que quebrou, e se a gente percebe, desde que ele assumiu a presidência, houve um certo arrefecimento de decisões, por assim dizer, de impacto político. A corona-crise foi que trouxe de novo a quebra de uma certa coalizão que foi formada inicialmente ali na gestão do Toffoli. Eu acho que esses elementos, né, essas evidências, mostram que os ministros supremos estão cientes de que esse processo de autocontenção é um elemento que precisa ser, pelo menos, ensaiado para que ele comece a funcionar. Até porque, através do exemplo do próprio Supremo, é que isso pode ter um rebatimento de comportamento nas instâncias inferiores. É isso. Obrigado, professor Hernani. Professor Tobio, está mudo o teu microfone. Não. Acho que vamos encaminhar para o fim, tá? Só ia fazer uma brincadeira com o comentário. que eu vi o Fido com ele, o cachorro ali participando do debate também. Dorzinha de ouvido, coitadinho. Né? Então, vou fazer um comentário final aqui. Eu copiei o gráfico do Judiciário e compartilhei no grupo da OAB para abrir o debate lá também. Bom, eu agradeço muito a participação do professor Hernani, Rodrigo Orochovski, professor Fabrício, que é nosso sempre membro aqui do nosso grupo. Tendo em vista o adiantado da hora, e eu creio que foi um debate muito produtivo e bastante esclarecedor. Nós do direito temos algumas dificuldades em entender algumas categorias da ciência política e que são essenciais. Nós precisamos cada vez maior com a ciência política para que possamos entender o que acontece no país e aí decidir fazer com que os bacharéis reflitam um pouco sobre o contexto político como de fato ele é, né? Eu agradeço. Esta palestra ficará gravada, vai ficar disponível no site na página do Secons no Facebook e aqui também no Teams para todos acessarem, e na semana que vem teremos mais outra reunião. Eu agradeço ao professor Hernani, professor Rodrigo, professor Fabrício. Agradeço. Obrigado, foi um prazer. Foi um prazer poder conversar com todos aí, rever o Hernani, pessoalmente,